Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa segunda live de preparo para o nosso aulão que vai acontecer no dia 3 de junho. Se você está aqui, é porque sente ou já sentiu aquela insegurança no plantão, aquele aperto no peito que parece que mesmo que você estuda, decora todos os protocolos, na hora do plantão, na hora da emergência, a cabeça trava. Você até sabe o que tem que fazer, mas as informações somem e se embaralham todas no seu pensamento. O medo aparece antes da conduta e você trava. Se isso faz sentido para você, fica aqui com a gente nessa live que eu vou mostrar exatamente o que pode estar acontecendo, que chama o erro invisível. É o erro que você faz travar no plantão, mesmo quando tecnicamente você sabe o que fazer. Talvez você ache que só você passe por isso, que é um problema seu, que é porque você não estuda o suficiente. Eu já começo a te dizer, não é culpa sua. Existe um ciclo que se repete com a maioria dos médicos, sobretudo no início da carreira. Ele é tão silencioso, tão invisível, que poucos percebem. Sabe como começa? Assim, ó. Você entra no plantão, começam a surgir as demandas, as queixas, chegar os pacientes. Seu cérebro começa a puxar mentalmente tudo que você estudou e você tenta se lembrar de tudo que você decorou. E aí trava. E sabe o que você faz? Sai do plantão, se sente frustrado e estuda mais. Tenta decorar mais. Corre para tentar ter mais conteúdo teórico. Só que mesmo assim, você estuda exatamente como você estudou na faculdade, de uma maneira teórica. E é aqui que mora o erro. Porque o problema não é só falta de conteúdo. O problema é que ninguém te ensinou a organizar esse conteúdo de uma maneira lógica na sua cabeça. Ninguém te ensinou a raciocinar com lógica quando o tempo está correndo, quando a emergência está acontecendo, quando o tempo é curto, o paciente está descompensando e você precisa tomar decisões muito, muito importantes na hora. E isso não é só achismo ou palpite, não. Isso é comprovado cientificamente. Uma revisão sistemática do Agency of Health Research and Quality analisou milhares de casos de erros médicos e concluiu que 90% dos erros diagnósticos das emergências são causadas por falhas cognitivas. Ou seja, não é porque o médico não sabia o protocolo ou não tinha decorado tudo o suficiente. É porque ele não conseguiu processar a informação de maneira certa, na hora certa, sobretudo na emergência. E isso tem nome, são chamados vieses cognitivos. O nosso cérebro, quando está sob estresse, pressão, fadiga, sobrecarga, estafa, ele faz atalhos mentais mais fáceis. Esses atalhos às vezes ajudam muito e são as soluções dos problemas, mas na emergência pode levar a erros. E os 3 vieses principais mais comuns são esses aqui que eu vou mostrar agora para vocês. O primeiro é o viés de ancoragem. É aquele que você levanta uma primeira hipótese e todas as outras hipóteses elas são apagadas, mesmo que você perceba que tem algum dado ou outro que pode levar a um outro diagnóstico. O segundo é o viés de confirmação. O seu cérebro fica tentando procurar outras informações, outras confirmações que fiquem só dentro dessa primeira hipótese. E o terceiro é o viés de disponibilidade. O nosso cérebro disponibiliza sempre a informação mais fácil, e aí acaba que às vezes a gente não acessa um outro diagnóstico que é mais provável. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que é um dos exemplos mais comuns que eu sempre falo. Exemplo de dor torácica. Todo paciente que chega no pronto-socorro com dor torácica, ele vai entrar no protocolo de dor torácica, certo? Vai entrar e vai receber um eletro nos primeiros 10 minutos, porque a causa de dor torácica mais comum na forma grave, que a gente precisa confirmar ou afastar, é o infarto. Então, esse eletro é feito em 10 minutos, a gente avalia o eletro, e aí a gente vai tentar fazer um diagnóstico para esse paciente. Depois do eletro, se vier com supra, a gente já tem um diagnóstico fechado, já sabe que é infarto, só que a gente tem que afastar uma segunda causa principal, que inclusive pode levar a infarto com supra como consequência, que é a dissecção aguda de aorta. Eu acho que isso já está bem estabelecido, enfim, né, a gente faz o eletro, pode fazer o raio-x na sala de emergência, ver o aumento do mediastino. E quando esse eletro vem normal? E aí que a cabeça começa a travar e a ter dificuldades. O paciente tem dor torácica, a minha primeira hipótese é infarto, mas o eletro vem normal. E aí que a gente tem que começar a abrir o leque ou tentar
confirmar essa nossa primeira hipótese diagnóstica ao mesmo tempo que a gente tem que afastar outras causas. Então, em primeiro lugar, a gente tem que saber quais são as principais causas de dor torácica. Segundo, a gente tem que confirmar e afastar as causas mais graves, as causas que matam primeiro. E terceiro, diante de algum dado, seja ele pelo exame físico ou pelo exame complementar, que não confirme a nossa primeira hipótese diagnóstica, a gente já tem que saber na sequência para onde que a gente tem que ir e não simplesmente só descartar a nossa principal hipótese e seguir e atender outro paciente, porque esse paciente ainda pode continuar seguindo em risco, em precisar de condutas tão imediatas quanto a nossa primeira hipótese. E a gente tem mais um dado assustador aqui que eu trouxe para vocês. Um estudo publicado pela BMJ Quality Safety revelou que nos Estados Unidos, mais de 12 milhões de pessoas são afetadas por diagnósticos errados por ano. Ou seja, o erro médico, ele é presente e ele tem sido feito cada vez mais vindo à tona nos contextos, sobretudo, de emergência ou atendimento nos hospitais. Mas agora pensa comigo, se o seu cérebro, no meio do caos, ali no meio do plantão, está tentando puxar várias informações que você só decorou, só leu, nunca colocou na prática, então isso não vira uma lógica, não vira uma prática. O que você acha que acontece? Ele faz exatamente para o que ele foi programado, que ele foi treinado. Ele puxa pedaços soltos do que você leu, do que você estudou, ele pensa num diagnóstico etiológico que é lá na ponta, antes de definir a síndrome clínica. Aqui eu chamo muita atenção de vocês. A síndrome clínica, ela é o cerne do centro dos diagnósticos. Ela é o pilar. Se a gente não conseguir determinar a síndrome clínica de uma maneira muito errada, o restante, ele pode estar todo perdido. Então, vamos lá. Caso clássico, o paciente chega com dor torácica e dispneia. A gente vem na nossa cabeça várias causas. Pneumonia, infarto, tromboembolismo pulmonar, edema agudo de pulmão. Mas a gente esquece de definir qual é o cerne, qual é ali a síndrome clínica, o que está predominando na clínica desse paciente. É a dispneia? É a dor torácica? É uma causa metabólica? Se você não fizer isso, você fica rodando em torno de um diagnóstico que você não vai chegar. Então, a definição da síndrome dominante, ela reduz drasticamente o número das hipóteses irrelevantes e vai te ajudar a guiar tanto a anamnese, o exame físico e os exames complementares. Senão, você vai acabar misturando conceitos desconexos, que é pedir todos os exames que tem disponíveis. Depois os exames chegam, você não consegue correlacionar com a clínica do paciente, e aí você vai tendo aquela sensação que vai fazendo o que dá. E aí que mora a maioria dos erros. E não pensa que é só com você que acontece. Tem um outro estudo também da BMG que mostra que os pedidos de exames desnecessários aumentam em até 38% dos erros quando o médico não formula uma hipótese diagnóstica prévia. É o que eu sempre falo. Quando a gente não sabe o que procura, depois não sabe o que acha. E aí, se você não tiver uma linha de raciocínio antes, você vai pedir coisa demais, perder tempo procurando aonde não vai te dar muita informação e aumentar o risco de errar. E se perder tentando decidir, esperando ter certeza para tomar uma decisão que não pode esperar. Então, pessoal, no plantão, quem espera ter certeza é engolido pelo caos. A tomada de decisão clínica deve se basear no nível de certeza clínica aceitável. Um conceito da medicina de emergência é o treatment there hold, onde o risco de não tratar é maior do que tratar empiricamente. Esperar ter certeza laboratorial em um paciente séptico ou a certeza do trombo na suspeita de TEP, por exemplo, pode custar a vida do paciente. Às vezes, na suspeita, algumas doenças a gente já começa a tratar. Segurança não é sobre ter todas as respostas, mas sim saber que a cada passo seguro é possível e coerente com o que você já sabe. O que isso gera, então? Insegurança no que vocês sentem no plantão, o que a gente sente no plantão, o medo constante de errar, uma sensação de que você não é capaz e às vezes até vontade de desistir do plantão, ir embora e não voltar mais. Sabe o que é mais crucial nesses casos? Que ninguém te contou que isso é absolutamente previsível e mais que isso,
tem uma solução. Então, gente, o que diferencia quem trava de quem conduz um plantão com segurança não é só o tempo de formado, não é só a inteligência e nem memorizar conteúdo teórico e todos os protocolos disponíveis. O que diferencia são algumas coisas. Ter uma estrutura mental clara de como pensar diante de um quadro clínico, saber como priorizar as informações, organizar hipóteses e tomar as decisões o mais rápido possível, sem você ter todos os exames e às vezes sem ter todas as informações necessárias. E deixa eu te contar uma coisa muito séria. Eu mesma já passei por isso. Eu mesmo não sabia como conduzir um plantão com segurança. Já fui para casa arrasada, com aquela sensação de frustração, com nó na garganta, com medo de desistir, com vontade de abandonar o plantão, de não voltar mais. E eu sabia que isso não era um problema de conteúdo, não era um problema que eu não sabia teoria. E sim, porque eu não consegui organizar tudo isso aqui na minha cabeça, não consegui organizar para conseguir conduzir o paciente. Quando eu percebi isso, quando eu vi um caminho para isso, tudo mudou na minha prática clínica, na minha condução e no meu comportamento diante dos plantões e das visitas. E é exatamente esse raciocínio que eu quero ensinar no método MDS, que é um método de decisão segura. E não é um superpoder, é treino, é método, é lógica. Vocês vão pegar tudo que vocês sabem e ajustar para esse método. E assim, é isso que faz você sair do plantão respeitado, preparado e não mais perdido. Então, se você se identificou com alguma dessas situações no seu plantão, na sua visita, na sua prática, na terça-feira que vem, dia 3 de junho, às 20 horas, eu vou dar uma aula gratuita, 100% online, sobre o raciocínio clínico nas emergências. Eu vou direto ao ponto, com um caso clínico real e um passo a passo do que você precisa para estruturar esse raciocínio clínico e perceber aonde o plantão ou a visita aperta. Você vai entender na prática o que diferencia um médico de que domina o plantão do médico que fica cheio de seguranças e incertezas e sai do seu plantão frustrado. O link para inscrição está lá na minha bio. Se você não garantiu a sua vaga, garanta agora. Eu te espero lá.